Graça e paz, amém? Sempre uma alegria estar aqui com os irmãos, né? Como o Vinícius disse, até nem dá para nem dá saudade ainda, né, irmãos? Tô quase sempre aqui com os irmãos, né? Apesar de não estar muito tempo assim, mas de vez em quando eu sempre vou dar uma pintada aqui. Pastor Saulo está aqui, Pastor Aderson está aqui, não, Vinícius também, que eu vi chegando, e o restante dos irmãos aqui que a gente caminhou por algum tempo, desde quando nós chegamos aqui, eu e a minha família. Eu estou com a Ágata, minha esposa Tainá não está aqui, mas a Ágata veio me acompanhar. A Ágata gosta da Ibal, ela sempre me fala: papai, vamos para a Ibal, né? E ela lembra, antes ela chamava da igreja da Ovelhinha, por causa de uma apresentação que teve, que as crianças colocaram uma ovelhinha, né? E aí depois eu falei: não, Ágata, não é igreja da Ovelhinha não, chama Ibal, né? Aí ela lembra toda hora: papai, vamos na Ibal. E aí hoje, quando eu falei para ela que estava vindo para cá, ela de prontidão assim quis vir comigo. Então ela está por aí pululando porque ela gosta bastante daqui. Eu acho que é isso, né, irmãos? Essa é a real expressão de alegria na casa do Senhor, e também de como devemos incentivar nossos filhos, nossos parentes a se alegrarem quando a gente fala da busca da casa do Senhor, né? Para que ela não se torne um fardo, né? Então a gente precisa desde sempre aí, desde cedo, ensinar. Quem já tem filhos adolescentes sabe quando chega nessa fase como é desafiador fazer esse processo ali de ensinar, de trazer para o culto, né? Culto da noite é muito tarde. Culto da manhã é muito cedo, né? Então você fica naquele limbo. Mas, brincadeiras à parte, é uma alegria estar aqui com os irmãos. Estamos conversando aqui na Ibal sobre mordomia, né? Estamos conversando sobre mordomia. E a ideia de mordomia, eu acredito que vocês já falaram um pouco sobre isso, que ser mordomo é nada mais, nada menos do que ser cuidador, né? É alguém que está ali a serviço do reino, né? Deus, na verdade, é o Senhor de tudo. Mordomia é a doutrina que nós aprendemos, que ela dá a ideia de que Deus é o criador de tudo, de todas as coisas, e Ele concede a responsabilidade ao ser humano para que ele possa cuidar aquilo que é de Deus. Então, assim, tudo que nós temos, tudo que nós possuímos, na verdade, não é nosso, vem do Senhor. E nós, como bons despenseiros, bons cuidadores, precisamos ter essa capacidade de olhar para aquilo que Deus criou e cuidar, então. E a partir daí tem a doutrina da mordomia, né? Que vai ser dividida em diversos aspectos. Mordomia em relação a finanças, mordomia no lar, mordomia em relação ao cuidado com o corpo também, né, Anderson? Precisamos falar sobre isso, né? O corpo é o templo do Espírito Santo, então precisamos falar também, então, dos mais aspectos da mordomia. Hoje eu quero conversar com os irmãos sobre a ideia de mordomia no sentido de generosidade. Então, a generosidade é uma manifestação também da mordomia no reino de Deus, tá? Porque, afinal de contas, todos aqueles que foram chamados como filhos de Deus estão cuidando daquilo que Deus colocou nas suas mãos. Todos nós nos foi dado uma responsabilidade para cuidar de alguma coisa, né? Então aí Deus, Ele concede ali, Ele nos convida, na verdade, para sermos cuidadores de tudo aquilo que Ele coloca nas nossas mãos. E para a nossa conversa hoje, quero convidar os irmãos a abrirem a Bíblia lá em 2 Coríntios, capítulo de número 9. Eu vou fazer a leitura ali do versículo de número 6 até o versículo de número 15, tá? Então vamos conversar um pouco sobre isso. 2 Coríntios, capítulo de número 9, versículos de número 6, a partir do verso de número 6. Eu vou ler aqui na NVI, tá? Se quiser trocar ali, vou ler aqui na NVI, que aí todo mundo acompanha, fica mais fácil. Diz o seguinte: lembrem-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou o seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Como está escrito: distribuiu, deu os seus bens aos necessitados. A sua justiça dura para sempre. Isso é uma alusão ali ao Salmo de número 112, né?
dura para sempre. Versículo de número 10. Aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos em todas as formas para que possam ser generosos em qualquer ocasião. E por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. O serviço ministerial, versículo 12, que vocês estão realizando, não está apenas suprindo a necessidade do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Por meio dessa prova do serviço ministerial, outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade de vocês em compartilhar seus bens com eles e com todos os outros. Versículo 14. E nas orações que fazem por vocês, eles estarão cheios de amor por vocês, por causa da insuperável graça que Deus tem dado a vocês. Graças a Deus por seu dom indescritível. Amém? Bom, esse texto que nós acabamos de ler, ele faz parte ali de um compilado grande que Paulo está escrevendo aos irmãos de Coríntios, falando a respeito aqui da generosidade. Ele parte um pouquinho ali do versículo, de uma parte ali do capítulo de número 8 ali, falando sobre incentivo à contribuição, que ele vai falar, e trazendo aqui um pouquinho a história da igreja dos irmãos na Macedônia, né, que mesmo sendo uma igreja extremamente limitada em termos de recurso, ela se torna uma igreja muito generosa no sentido de dar muito do que lhe era esperado, né? E ele havia contribuído mais do que lhe era esperado. E aí Paulo então está escrevendo para a igreja de Coríntios, falando a respeito da generosidade desses irmãos, mostrando para eles que mesmo a igreja da Macedônia, sendo uma igreja escassa em termos de recurso, limitada em termos de recurso, mas a bondade e a graça de Deus era abundante no coração desses irmãos, a ponto de produzir um amor tão grande para com os outros irmãos, que eles puderam então contribuir significativamente para aqueles que estavam necessitando. Então Paulo, é nesse contexto que aparece aqui no capítulo de número 9. Falar sobre generosidade, irmãos, né, é muito importante, principalmente nós como igrejas mais históricas, tradicionais no sentido de embasadas nas escrituras, é importante falar sobre isso, porque hoje em dia, infelizmente, principalmente o texto que nós acabamos de ler, ele é muito utilizado às vezes para confundir a cabeça das pessoas, né? Quando você lê, lembre-se que aquele que semeia pouco, né, colherá pouco. Então, muitas pessoas, inclusive, acabam utilizando esse versículo ali para forçar um tipo de contribuição na vida das pessoas. Não, irmão, né? Se você não dá o dízimo, né, o devorador, o migrador e todas as outras dores, né, vão te assolar pelo resto da vida. Mas assim, não é bem assim. Nós acreditamos, né, e aqui é o princípio da mordomia, nós acreditamos que tudo que nós possuímos vem do Senhor. Então, se tudo aquilo que nós temos vem de Deus, significa que nós não temos, no final do dia, nada. Sabe, no final do dia, nós não temos nada. O dinheiro que está na sua conta bancária, se ele vem de Deus, no final do dia, ele não é seu. O carro que está na garagem, se ele é de Deus, no final do dia, ele não é seu, né? Agora, muita calma nessa hora, né? Porque é exatamente esse processo que as pessoas pensam, não, se tudo que você tem vem de Deus, então traga aqui, né? E aí, eu e o pastor Saulo, né, eu vou sair lá da Refúgio, vou vir ajudar o pastor Saulo a administrar aqui, né? Não é nesse sentido. Mas o que o texto bíblico está querendo nos dizer, está nos mostrando, é que se nós nascemos de novo e temos o coração regenerado, a contribuição, a generosidade, ela não deveria ser um esforço para acontecer no nosso meio. Ela deveria ser um ato que acontece de maneira natural e de maneira genuína. Nós não poderíamos lutar, nem brigar, nem torcer o coração ou o rosto quando a gente fala, por exemplo, sobre generosidade e principalmente no que diz respeito a finanças. Nós não poderíamos ter um problema nesse sentido. Em partes, pela falta de clareza a respeito desses assuntos, por isso é que nossos irmãos neopentecostais e outros acabam distorcendo esse tipo de coisa e aí usando a Bíblia de maneira equivocada para falar que se você dá muito, você também vai receber muito. E aí usa-se aquela ideia da teologia da prosperidade. Então, é bom deixar claro que nós
Nós aqui na IBAL, nós os batistas, né? Não dá para falar muito dos batistas porque hoje está muito espalhado o negócio, né? Mas assim, nós aqui acreditamos que a contribuição genuína, ela é parte do processo de transformação da vida de quem crê na pessoa de Jesus. É parte de um coração genuíno, renovado, habitado pelo Espírito Santo. Se você é habitado pelo Espírito Santo, você contribui de maneira generosa, porque você entende que essa comunidade, para que ela possa se manter, ela necessita também do seu esforço. E porque você é parte dessa comunidade. Afinal de contas, não existe igreja sem pessoas. Da igreja são as pessoas. Há algum tempo atrás, nós aqui na IBAL estávamos lá no Alto da Lapa. Agora a igreja vai estar do Alto da Lapa, mas estamos aqui na Lapa, né? Nem é mais no Alto da Lapa. Então aí você percebe que a igreja não é a nomenclatura. Não é o endereço onde ela está, mas a igreja são as pessoas que fazem parte dela, dessa comunidade, e Deus, então, Ele pôde, de fato, nos mover de um lugar para o outro, e aí continuamos ainda sendo igreja. E por que é importante falar sobre generosidade? Porque nós estamos vivendo numa era em que nós temos nos tornado muito egoístas, assim, sabe? O meio em que nós vivemos, ele celebra o individualismo, o egoísmo, sabe? Nós pensamos apenas naquilo que nós podemos fazer, naquilo que é nosso, naquilo que eu posso desfrutar, e raramente nós pensamos naquilo que nós podemos fazer como corpo de Cristo, como igreja, para abençoar outras pessoas. E Paulo chama atenção aqui, ele fala, olha, se de fato nós somos filhos de Deus, se de fato nós fomos pessoas regeneradas pelo sangue do Cordeiro, nós precisamos entender que tudo aquilo que nós temos e possuímos, ele pertence a Deus, ele não tem absolutamente nada a ver com a gente. E a ideia aqui do texto que aparece de generosidade, né? A expressão aqui que aparece de generosidade tem a ver com você dar assim de maneira desprovida e sem segundas intenções. Né? Eu vou pegar aqui minha cola. Diz o seguinte aqui, ó. A ideia de generosidade nesse texto, ela é sem segundas intenções, tá? Então, é dar de coração sincero, simples, livre de egoísmo. Literalmente é o oposto de uma pessoa que vai e oferta com as segundas intenções. E geralmente é isso que a gente tem acompanhado no mundo lá fora, quando a gente fala sobre ser generoso. Fala, cara, por que eu vou ser generoso, né? Então parece que a ideia de generosidade está atribuída a um ganho. Se eu não ganhar nessa oferta que eu vou dar, porque a nossa vida ela é baseada em trocas. Tá? Então, hoje em dia, ser generoso, biblicamente, é escandaloso. Por quê? Porque você é generoso sem esperar absolutamente nada em troca. Porque a generosidade, além do dinheiro, ela tem a ver com acolhimento. Né? Porque a gente só fala sobre dinheiro, mas ela tem a ver com hospitalidade. Né? Ela tem a ver com amor genuíno, com cuidado para com o próximo. E aí quando você olha, por exemplo, a questão da hospitalidade, puxa vida, tem sido cada vez mais difícil. Quanto difícil é, hoje em dia, encontrar pessoas generosas no que diz respeito ao acolhimento, à hospitalidade. Porque, cara, vou abrir minha casa no sábado à noite para receber pessoa crente ainda mais. Ai, meu Deus do céu, né? Negócio complicado, depois o pessoal só come demais, vai embora, nem ajuda a lavar a louça, né? Hoje já tem os descartáveis, aí você coloca todo mundo no descartável, aí depois você joga fora. Mas ainda assim, é um negócio complicado, né? Porque você precisa estar lá, fazer sala, precisa puxar na memória quais são as boas conversas que você vai elaborar. É socialmente exaustivo, né? Você receber pessoas, então fala, cara, eu estou aqui, quero maratonar minha série, mas se eu receber as pessoas aqui, cara, eu vou ter que deixar isso para depois. Então, assim, é muita ginástica. Mas quando a gente olha para as Escrituras, a gente começa a entender claramente que uma das formas, por exemplo, de ser generoso é ser hospitaleiro. A hospitalidade faz parte do ato de generosidade. E aí, quando a gente olha para a nossa realidade, fala, puxa vida, né? Os dias em que nós vivemos são dias maus. Porque nós não queremos nos relacionar com as pessoas. Nós não queremos abrir o espaço daquilo que é nosso, né? Porque é muito confortável. Eu não quero compartilhar com o meu próximo. Eu não quero compartilhar com aquele que foi alcançado pela graça de Deus. Eu só quero pensar em mim mesmo. E aí isso acaba esbarrando também no que diz respeito à oferta. As nossas finanças, o ato de ofertar é só uma manifestação de como está o nosso coração exatamente, sabe?
Então, quando nós temos uma dificuldade, por exemplo, de ser generoso no que diz respeito às finanças, ela é só mais uma manifestação de como, de fato, o nosso coração se encontra completamente petrificado em relação ao chamado de Deus, tá? Então, é o seguinte, olha o que Paulo vai falar, né? No versículo de número 6, começando aí. Ele diz o seguinte: lembrem-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura também colherá com fartura, né? Ou fartamente. Então, o que Paulo está dizendo aqui é que existe sim uma certa lei aqui do retorno de alguma forma, né? No sentido de que se você dá generosamente, você está de fato obedecendo a Deus. Olha como é interessante. O retorno tem a ver com a obediência que nós fazemos a Deus. Não no sentido de que eu estou dando e aí eu espero receber, né, uma bolada vinda de Deus. Olha, eu estou sendo muito generoso esse ano. Eu acho que se eu pegar a Mega Sena, eu acho que eu vou acertar os números, né? Porque esse ano eu estou sendo um dizimista muito fiel e tal. E aí as coisas... Não é nesse sentido. Mas o que Paulo está querendo mostrar aqui que aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente, é no sentido de obediência a Deus. Se nós respondermos a Deus com obediência, certamente Ele nos recompensará, porque nós estaremos sendo pessoas obedientes, tá? E aí ele continua, então, Paulo ele continua, no versículo de número 7, cada um dê conforme determinou o seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama aquele que dá com alegria. Então a generosidade, antes de ser uma ação, ele é um ato espiritual. Ele é uma disciplina espiritual. Assim como o jejum, a oração, a leitura da palavra, nós deveríamos praticar também a generosidade como um ato de disciplina espiritual. Porque quando eu sou generoso, eu estou olhando para a comunidade. Eu estou inclusive apontando para Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, que é um Deus que não é simplesmente individualista, mas que é um Deus que é uma comunidade. Que o amor de Deus, ele transborda na própria pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nesse sentido, eu manifesto também a trindade de Deus, porque eu não me torno uma pessoa individualista, nem uma pessoa egoísta. E Paulo ele vai ser categórico dizendo que cada um dê conforme determinou o seu coração. Ou seja, ela é uma disciplina espiritual. Se o meu coração estiver inclinado em obediência a Deus, certamente eu serei uma pessoa generosa no ato de contribuição financeira, no acolhimento, na hospitalidade e em qualquer outra forma de ser generoso, eu serei generoso de acordo com aquilo que Deus espera de mim. Por quê? Porque é uma atitude do coração. Não é uma ação externa apenas. Não é apenas um ato de levantar e vir, né? E dar, né? E depositar no gasofilácio. Não, né? Antigamente, pelo menos lá em Angola, eu já ouvi relatos aqui, né? De algumas igrejas aqui, mas lá em Angola eu presenciei, né? Eu sou batista desde que eu nasci. E na minha família, quem não é batista não vai para o céu, né? Então, assim... Então, eu conheço os negócios, assim, as doutrinas, né? Desde cedo. E lá na minha antiga igreja, por exemplo, a gente colocava a lista dos dizimistas, pastor Anderson, né? A gente colocava a lista lá, né? E assim, tinha épocas que a gente colocava o valor lá que a pessoa dava. Aí depois ficou muito perigoso. Falei, meu irmão, né? Você não sabe quem entra na igreja, sabe? A pessoa já entra, já vai lá no quadro do dizimista, já vê, né? Rayane, olha, né? Olha, eu vou ser amigo da Rayane porque aqui o dízimo tá bom, né? Então, assim, a gente não sabe quem entra. Mas aí, a gente depois, em assembleia, depois de quase muitas cadeiradas na assembleia, a gente resolveu tirar o número, mas continuava lá a lista das pessoas que davam. Você colocava o X, né? Aí você olhava lá, ixi, no meu tá sem X lá nos quadradinhos. Ixi, esse daqui não tá dando dízimo. Então, assim, isso é uma atitude muito mais externa. Isso é uma atitude muito mais para mostrar para as pessoas. E algumas pessoas, inclusive, elas eram generosas, entre aspas, com medo de serem constrangidas, do que necessariamente uma atitude própria de um coração transformado que entendia, puxa vida, eu preciso fazer a minha parte porque tudo isso que eu tenho vem de Deus.
Essa era uma atitude simplesmente para fazer com que as pessoas parassem de olhar para você de cara feia e entender que você também contribui. Mas o que Paulo está nos mostrando é que cada um deve dar com alegria, né? Cada um dê conforme determinou o seu coração, não com pesar ou por obrigação. Mas se você acha que acolher pessoas é um fardo, não acolha. Se você acha que amar pessoas é um fardo, não ame. Se você acha que contribuir para o crescimento da sua igreja é um fardo, não contribua, porque você não entendeu absolutamente nada a respeito do evangelho. Porque o processo, na verdade, ele começa internamente. Daí a ideia, inclusive, de Jesus mostrar a respeito daquela história que nós conhecemos muito, né? A história da pobre viúva, né? Que tinha apenas tudo que ela tinha, e ela foi ali e deu aquilo, tudo que ela tinha. E Jesus fala que a oferta dela foi a oferta maior. Por quê? Porque não se trata da quantidade. Mas o que importa, na verdade, é a intenção do coração. E se o meu coração é transformado, certamente as intenções do meu coração, elas serão intenções movidas pela ação do Espírito Santo na minha vida. Então é disso que se trata. E aí quando a gente olha para a nossa realidade, irmãos, puxa vida, né? Parece que nós estamos cada vez mais nos moldando à cultura desse mundo. A cultura desse mundo é egoísta, é individualista, nós só pensamos em nós mesmos, só pensamos naquilo que nós queremos e não queremos pensar naquilo que os outros podem achar, na comunidade em si. Nós somos formatados a pensar somente em nós. A frase, se te faz feliz, que mal tem, é um dos grandes exemplos a respeito disso, né? Nós somos essa cultura. E parece que quando olhamos na igreja, essa cultura do individualismo, de pensar somente em si, ela está impregnada na nossa vida. Mas nós somos cidadãos do reino de Deus. E se nós somos cidadãos do reino, nós fomos chamados para viver de acordo com a cultura do reino de Deus. De acordo com os princípios das sagradas escrituras, não com os princípios desse mundo. Mas o que parece é que nós temos nos perdido completamente a respeito disso, né? A gente fala, não, mas é uma cidade, nós vemos em São Paulo, né? Que, puxa, você não tem tempo de pensar no seu próximo. Tá, antes de você ser um cidadão paulistano, você é cidadão do reino de Deus. Puxa, então assim, acorda, né? Acorda. Olha para o que está acontecendo. Isso denuncia o estado de petrificação do seu coração. Nesse coração, o Espírito de Deus precisa habitar. É necessário que o fogo do Espírito Santo aqueça os nossos corações para que, de fato, a gente olhe aquilo que nós estamos perdendo. Nós estamos perdendo a verdadeira identidade do reino de Deus. Aquele lugar em que as pessoas eram acolhidas, eram amadas. O escândalo do corpo de Cristo era esse. É que eles eram festeiros, eram irresponsáveis no sentido de estarem juntos, eles tinham tudo em comum, eles compartilhavam as coisas, eles não, na comunidade de Cristo não existiam necessitados, e se existissem necessitados, a igreja prontamente acolhia aqueles que estavam necessitados. E essa é a verdadeira manifestação do reino de Deus. E infelizmente a gente tem se perdido nesse sentido. Então assim, falar sobre mordomia é importante, mas falar sobre mordomia não deve ser apenas no sentido doutrinário, externo, mas nós precisamos entender que a mordomia, os elementos que envolvem a mordomia são tão espirituais quanto orar e ler a palavra, né? Então assim, é um ato de disciplina espiritual, porque no final do dia, irmãos, é isso que nos diferencia das pessoas que não conhecem a Deus. É a maneira como nós acolhemos as pessoas, é a maneira como nós somos generosos para com as pessoas, é a maneira como nós trazemos para perto as pessoas que não conhecem a Cristo, é a maneira como nós, de fato, testemunhamos a respeito da grandeza do Evangelho sobre a vida dessas pessoas. Eu lembro, não sei se já contei aqui, mas quando a Tainá foi pela primeira vez lá em Angola, ela ficou chocada, assim, ficou escandalizada, né? Lá na minha casa, de domingo, nossas famílias já são tradicionalmente já um pouco maiores, né? Então, na minha casa, por exemplo, tinha umas 10 pessoas morando lá na minha casa, entre primos e irmãos e tal. E no nosso contexto,
primo é irmão. Se eu falo que você é meu primo, puxa, é porque você realmente é alguém muito distante, né? Então é assim, não tem essa de primo, né? Então é todo mundo irmão, né? Então assim, o filho, enfim, da irmã da minha mãe é meu irmão, e tudo nesse sentido. E aí, e além disso, você tem a família que você vai trazer da vizinhança, sabe? E ela foi lá, e no domingo, minha tia cozinhava um panelão de comida, e ela deixava em cima da mesa, com os pratos amontoados, os talheres ali. E aí, assim, na hora do almoço, Anderson, brotava gente de todo lugar. E aí era, oi, boa tarde, tia Magui. Aí o cara chega, boa tarde, pega o prato de comida, e aí ele se serve, come, lava a louça dele e vai embora. E a Tainá ficou observando aquilo. E era muita gente que entrava. Ela me perguntava, esse é da família? Eu falei, não, esse daqui nem conheço quem é, né? Não, esse daqui é vizinho, esse daqui... Ela falou, nossa, no final do dia ela falou, nossa, eu acho que esse pessoal vive se aproveitando de vocês. Eu falei, não é isso. O nosso conceito de existir, esse eu preciso compartilhar com o outro. Eu não existo, eu não me sinto confortável se eu tenho e os meus vizinhos não têm. Então, para nós não existem barreiras. Você não precisa ser da família de sangue para fazer parte daqui de casa. Não, se tem comida, entra e coma, né? E vai embora, é isso. E ela falou, nossa, mas as pessoas você não acha que isso é se aproveitar de você? Eu falei, não, isso é a sua mente ocidental, né? Individualista, pensando que as pessoas estão se aproveitando de nós. E quando você se torna uma pessoa generosa, a Bíblia é clara a nos mostrar, e lança o seu pão sobre as águas, né? E aí você verás. Desde que eu me entendo como gente, a minha família não é tão abastada, mas eu não me lembro do dia em que nós passamos fome. Porque na minha casa sempre teve comida. E aquela bênção não era só para a gente. Então Deus era tão incrível conosco, porque Ele estendia aquela bênção para nós, porque aquela bênção transbordava para outras pessoas também. Então, se certamente algum dia nós padecêssemos necessidade, não seríamos só nós a padecer necessidade. Outras pessoas também padeceriam necessidade. Então, assim, a bênção da generosidade bíblica é essa. Ela não recai somente sobre nós. Ela recai sobre nós, sobre aqueles que estão ao nosso redor, aqueles que estão afastados e aqueles que Deus pode trazer para perto de nós. E é essa bênção bíblica da generosidade que, infelizmente, nós temos perdido nos nossos dias por esse individualismo, por esse orgulho, por essa vaidade que nós temos vivido nos nossos dias. E Paulo está dizendo, olha, né, cada um contribua ou dê conforme determinou o seu coração, não com pesar ou por obrigação, né? Pois Deus ama quem dá com alegria. É sobre isso que se trata, irmãos. A generosidade genuína, ela é fruto de um coração que se alegra na presença de Deus. Ela é fruto de um coração que obedece ao mandamento de Deus. Ela é fruto de um coração que ouve o chamado de Deus a ponto de entender que tudo que tem e que possui não é de sua responsabilidade, mas é de Deus. Ele está ali apenas como mordomo, como despenseiro, né? Nós choramos, né? Quando nós contamos as histórias dos missionários americanos que vendiam tudo que possuíam para vir nas Américas pregar o evangelho. Quando nós olhamos para a história dos irmãos moravianos que se vendiam em prol da pregação do evangelho. Tá, e daí? E o que nós fazemos com isso? Vamos permanecer apenas na história? Mas qual é a nossa história? Qual é a nossa convocação? Qual é a nossa parte em meio a toda essa história da transformação do evangelho? Vamos sobreviver do testemunho dos outros? O que Deus está fazendo por intermédio de nós? O que Deus está nos chamando para fazer? Qual é a nossa parte em meio a toda essa história? Sabe? Então o que eu quero que vocês comecem a pensar é a generosidade de Deus, ela é constrangedora, né? E aí, o que Deus está me chamando para fazer de tão constrangedor, mas que por amor a Ele eu preciso fazer? E às vezes nós não paramos para pensar nisso. Puxa, Deus não fala comigo. Cara, Deus fala sim. Mas na maioria das vezes nós estamos com ouvidos tampados e nós não queremos, na verdade, ouvir aquilo que Deus quer nos ensinar.
E aí no versículo 8 ele diz o seguinte, Paulo diz o seguinte, né? E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Cara, isso é poderoso demais. O que Paulo está dizendo aqui, contando o testemunho dos irmãos da Macedônia, está falando para os irmãos de Coríntios, olha, não esquentem a cabeça, não se preocupem, puxa vida, só tenho isso, tenho pouco, não é a quantidade, sabe? Não é isso, mas sejam generosos no sentido de se doem, sabe? Obedeçam ao chamado de Deus. Façam isso em obediência a Deus, porque Deus é poderoso para acrescentar em vocês, sabe, toda a graça e para fazer com que todas as coisas em todo o tempo e tudo que é necessário transborde na vida de vocês. Em outras palavras, ele está dizendo, ele não vai permitir que falte alguma coisa na vida daquele que é generoso. Agora, alguma coisa essencial e necessária para a sua vida. Porque às vezes o que falta na nossa vida não é essencial nem necessário. Vocês já perceberam? Às vezes o que a gente reclama tanto não é essencial e não é necessário. E a gente está batendo cabeça com algumas coisas, meu Deus, né? Aí Deus olhando para você, gente, né? Que isso, já te dei aqui o suficiente, né? E aí, quando a gente se foca naquilo que não é essencial, é ali que gera o estresse, a angústia, algumas depressões, não estou falando que são todas, mas algumas, inclusive, acabam nascendo desse tipo de coisa. Por quê? Porque você está ávido para ter algo que não é essencial, que se você parar para perceber, não vai fazer diferença alguma na sua vida. É porque você viu alguém, é porque seu coração orgulhoso quer ter simplesmente por ter, é porque você quer se comparar com uma outra pessoa, e nós vivemos nessa realidade de comparações muito malucas, né? Muito loucas, né? Puxa, nossa, eu já estou com 35 anos, ainda não comprei minha casa, né? Minha mãe está me ligando agora. E aí, filho, já comprou? Eu falei, mas eu sou pastor, né? Eu sou pastor vive assim, né? Então a gente, né? Brincadeiras à parte, você fala, puxa, meus amigos da faculdade de economia, um criou uma startup, né? Já vendeu a startup por tantos bilhões. Falou, gente, meu Deus, será que eu estou numa profissão errada, Anderson, né? Sou pastor, né? Só tem 0,0 centavos na minha conta. Está no cheque especial, né? E aí você fica assim, se comparando com outras pessoas. Mas não é sobre isso. Deus está dizendo, o essencial já te dei. Tudo que você precisa para viver, você tem. E o mais importante, você tem a mim. A pessoa que está do lado de lá não tem. Sabe? E a gente acaba ignorando isso, né? Então Paulo está dizendo para os irmãos de Coríntios, e Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Puxa vida! Deus está zelando por nós. E aí quando nós reclamamos que Deus ele não está nos abençoando, é ingratidão. Sabe, o não reconhecimento das bênçãos de Deus é ingratidão, gera escassez, inclusive, na nossa vida. Nos torna em pessoas ingratas, pessoas arrogantes, presunçosas, pessoas orgulhosas, pessoas que só olham para si mesmas. Mas a palavra de Deus está nos mostrando que nós podemos mudar esse jogo, né? Então, no versículo de número 10, ele fala, aquele que supre a semente, ao que semeia o pão e ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos em todas as formas para que possam ser generosos em qualquer ocasião e por nosso intermédio a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Olha que interessante. Paulo está dizendo aqui que a bênção de Deus sobre as nossas vidas é para que de fato nós possamos glorificar a Deus através da nossa generosidade em qualquer ocasião. O que ele está querendo mostrar para a gente é que Deus ele nos dá recursos não para nós gastarmos com os nossos próprios deleites. Deus ele nos dá recursos para que eles sejam usados em prol da sua boa obra. E às vezes Deus ele não nos concede mais recursos porque o pouco que ele já nos concede a gente não consegue administrar para a honra e glória do nome dele. E aí, cara, né, o pouco que eu te dei você nem consegue administrar.
Sabe, você nem consegue ser generoso, né? Sobre o pouco que eu te coloquei. Imagine se eu te colocar sobre o muito, né? Então, assim, quando a gente fala sobre a prosperidade, o que é ser próspero? Ser próspero é ter condições suficientes, é ter estabilidade suficiente para que ela seja usada em prol do reino de Deus. Não é para que eu compre o último carro, que nem saiu ainda, eu encomende. Não é para que eu compre o último celular, que não saiu ainda e eu encomende. Não é para que eu tenha um closet com 200 mil peças que eu nunca usei, sabe? Não é sobre isso. Agora, não significa, irmãos, presta muita atenção, não significa que o fato de Deus te abençoar, você não pode desfrutar, você mesmo e a sua família, das bênçãos que Deus está te dando. Não é nesse sentido. Agora, não é somente para isso, entendeu? Não é somente para isso. É também para que seja compartilhado com o resto da família de Deus. É disso que se trata. Poxa, olha para o ministério de Jesus. Olha para o ministério do próprio Paulo. Olha para as igrejas que nós estamos aqui falando, dos irmãos da Macedônia, que ouviram que os irmãos de outro lugar estavam passando necessidade, mesmo eles não tendo muito, eles se mobilizaram para que eles pudessem contribuir de maneira generosa com tudo aquilo que eles tinham. É sobre isso. Eu lembro, até os 6, 7 anos da minha vida, eu morei na fazenda com minha avó, no interior, lá no interior de Angola, na fazenda. Minha avó, enfim, né? Minha avó tinha fazenda, não porque eram ricos, né? Mas é porque desde que a gente se entende como gente, aquelas terras sempre foram nossas, né? Então é isso, passada de geração para geração, de geração para geração, e assim foi. E aí, lá tinha um negócio bem interessante, e é cultura, que quando chegava na época da colheita, nós não podíamos colher tudo na fazenda. Nós tínhamos que sempre deixar alguma coisa na fazenda. E qualquer um dos nossos vizinhos, que naquele ano não tivesse tido uma boa colheita, ele poderia ir sem nos pedir autorização na fazenda e colher a quantidade de comida que ele quisesse colher, desde que fosse para consumo próprio. Se ele fosse pego vendendo aquilo que ele colheu na fazenda do próximo, os anciãos da aldeia reuniriam e puniriam ele. Mas assim, desde que fosse para o consumo próprio, não tinha nenhum problema. E hoje eu crescido, eu penso, puxa vida, né? Cara, isso é bíblico. Olha que lição ali de generosidade, né? Puxa, a gente não passava fome, a gente não passava necessidade, mas nós éramos ensinados que não podíamos colher tudo que nós tínhamos, né? Porque existiam outras pessoas que não tinham. Então, assim, quando a gente fala sobre prosperidade, né, no reino de Deus, não é no sentido de você se privar, de você usar aquilo que Deus está te abençoando, mas é sempre você usar com consciência a ponto de pensar na bênção que você pode ser na vida do seu próximo que não tem absolutamente nada. Então é sobre isso que a Bíblia está dizendo, né? Então é sobre essa ideia aqui de vocês serão enriquecidos de todas as formas, versículo de número 11, para que vocês possam ser generosos. Aí, qual é a função da riqueza? Por que vocês serão enriquecidos? Para que vocês sejam generosos. Qual é a função da bênção? Por que você vai ser abençoado? Para que você seja generoso. Por que Deus vai te colocar em espaços abundantes? Para o quê? Para que você seja generoso. É sobre isso. Você fala, puxa, que legal, né? Fui promovido. Agora estou ganhando 15 mil reais, tá, né? Olha, né? Deus vai trazer mais pessoas ali. Antes de você sair fazendo... Nós somos assim, né? Agora estou ganhando 15 mil reais. Ixi, né? Esse apartamento agora ficou pequeno, né? Vamos comprar um novo apartamento. Próximo ano vamos viajar para as... Cara, já está pensando. Você nem orou ainda para perguntar, puxa, Senhor, por que o Senhor me trouxe a essa dimensão? Por que o Senhor trouxe esse recurso para mim? Né? O que o Senhor quer? Abra os meus olhos para que eu possa, de repente, perceber quem o Senhor quer que eu abençoe, né? Com esse percentual a mais que começou a entrar aqui desse recurso. Porque tudo que nós precisamos, nós já temos. Você já viaja para Disney, você já viaja para Caldas Novas, você já faz isso, né?
Por que ficar acrescentando cada vez mais muitas outras coisas desnecessárias? Então, assim, a gente não para pensar sobre isso. O pequeno percentual que sobe da nossa renda, a gente já coloca na planilha, já inventa um monte de coisas e nós nos esquecemos de perguntar para Deus o que de fato Ele quer que nós façamos com aquilo. E é ali onde os irmãos que pregam a teologia da prosperidade, né, acabam pegando as pessoas. Olha, se Deus te abençoe, olha, você tem que vir aqui no pastor Saulo e no pastor Anderson, né, apresentar aí o cheque e pedir orientação. Não é nesse sentido, né? Até porque você é o templo do Espírito Santo. Deus habita em você. Você não precisa necessariamente do Anderson e do pastor Saulo para ter discernimento do que fazer com os seus recursos. É claro que você, em algum momento, pode precisar de orientação espiritual, mas isso não é chancela, não tem absolutamente nada a ver com isso, sabe? Então, Deus te chamou, você também é filho de Deus, é templo do Espírito Santo, você mesmo tem essa capacidade de orar, de se colocar diante da presença de Deus e tentar entender o que de fato Deus está querendo que você faça, tá bom? Então, seguindo, no versículo 12, Paulo diz o seguinte, né? O serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo os necessitados do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Por meio da vossa prova de serviço ministerial, outros louvarão a Deus pela obediência, né, que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade de vocês em compartilhar seus bens com eles e com todos os outros. Olha que interessante. De novo, Paulo falando aqui sobre a generosidade. Paulo falando sobre compartilhar. Não existe possibilidade de falarmos sobre generosidade sem falar sobre compartilhamento de coisas. É compartilhar, é sobre isso. Né? É sobre isso que Paulo está dizendo. E olha que interessante também. Paulo está dizendo que quando nós somos generosos, não é só o povo de Deus que é abençoado, mas inclusive as pessoas que não conhecem a Deus podem ser abençoadas. Se você, por exemplo, tem uma renda e Deus está te abençoando com os seus recursos, tendo mais recursos, de repente está na hora de você aumentar um pouquinho o salário da pessoa que te ajuda em casa, que te ajuda com o cuidado dos seus filhos. Quantas vezes você já pensou sobre isso? Né? De repente está na hora de você abençoar talvez alguma pessoa, sei lá, que cuida da sua mãe, que cuida dos seus parentes. De repente está na hora de você acrescentar, ajudar alguma outra pessoa. É sobre isso. Não é somente sobre também os domésticos na fé, mas é também olhar para as pessoas que estão do lado de fora e entender de fato como nós podemos abençoar. Eu sou empregador, tenho uma empresa. Se Deus está me abençoando, não faz muito sentido eu manter, por exemplo, o mesmo salário dos meus funcionários. E, meus irmãos, isso não é comunismo, isso daqui é consciência de trabalho e entender que tem outras pessoas trabalhando comigo e essa bênção que está vindo sobre a minha vida também é fruto daqueles que estão trabalhando na labuta comigo. Isso é bíblico, não tem nada a ver com outras coisas. E aí é nesse momento onde nós como cristãos começamos a fazer a diferença. Se você é um empregador, se você é um chefe, se você tem uma pessoa que trabalha com você, por exemplo, que te ajuda nas tarefas de casa, que ajuda vocês nas tarefas de casa, se você tem uma babá, se você tem uma... Enfim, é nesse momento em que você começa a também se tornar bênção na vida daqueles que não conhecem necessariamente a Deus, porque as pessoas começam a perceber que você não ama o dinheiro, mas o que seu amor está na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo e não necessariamente nas coisas que você possui. Até porque, queridos, todas essas coisas são passageiras. A única coisa que não passará é a palavra. E nós estamos sendo preparados para a eternidade, para desfrutarmos de um Deus que é generoso, que está preparando uma mesa, onde naquele dia nos sentaremos todos, povo de todas as raças, tribos e nações, onde vamos clamar e vamos adorá-lo em espírito e em verdade. Então nós precisamos começar a desfrutar disso agora. Precisamos começar a exercitar agora. E isso é um ministério. E é o que Paulo fala. Isso é um ministério, sabe? E aí, para finalizar, nos últimos versículos, Paulo ele vai falar, quando vocês fizerem isso, olha, as pessoas orarão por vocês. E nas orações das outras pessoas, o nome de vocês estará na boca dessas pessoas. Então, quando a gente fala sobre a bênção da generosidade, é sobre isso.
Puxa vida, se você abençoa alguém, certamente essa pessoa, ela orará por você. Desculpa, Deus abençoe pastor Anderson, por ele ser generoso comigo. Deus abençoe a Rayane, Deus abençoe você, Deus abençoe outras pessoas. E isso tem a ver com bênção de fato que nós vamos amontoando sobre as nossas vidas na medida que nós vamos obedecendo a Deus. Então, queridos, ser generosos não tem a ver com a quantidade que você dá. Não tem a ver com aquilo que você possui. Não tem a ver com seu status, com sua conta bancária. Mas antes de qualquer coisa, ser generoso é um ato de disciplina espiritual. É uma transformação que vem de dentro do coração. E somente aqueles que são habitados pelo Espírito de Deus podem verdadeiramente testificar e experimentar da generosidade que nasce através da obra do Espírito Santo na nossa vida. Então seja generoso. Seja hospitaleiro, seja acolhedor, tenha um coração aberto. E sempre que houver alguma movimentação na sua vida, antes de você sair festejando, dobre os joelhos, feche a porta do seu quarto, dobre os seus joelhos. Seja grato a Deus e peça um direcionamento da parte de Deus para tentar entender, puxa, por que Deus está te dando essa bonificação? Por que esse algo a mais entrou na sua vida? Por que agora você comprou um carro de 6 lugares, né? É para levar os irmãos que quando termina o culto da IBAL, talvez demorem muito tempo no ponto de ônibus para esperar. Ah, não, pastor Tomás, mas é lá em Osasco. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. É sobre isso que se trata. Deus abençoe, amém? Então feche a sua cabeça enquanto os irmãos estão se aprontando aqui. Feche os seus olhos, desculpa, baixa a sua cabeça. E eu quero dar esse tempo, inclusive, para orar por você. Para que você peça para que Deus transforme o seu coração e te ajude a ser mais generoso, assim como os irmãos da Macedônia foram um exemplo para os irmãos de Corinto e um exemplo para toda a igreja do Novo Testamento. E nós precisamos de corações generosos, corações genuínos que amam a Deus. Porque a lógica do reino de Deus, ela é contrária à lógica desse mundo. Pai, nós queremos te agradecer. Obrigado, porque é através da generosidade do Senhor que nós temos a salvação. O Senhor foi tão generoso para conosco em que mandou Jesus para morrer por causa dos nossos pecados. Antes mesmo que nós te amássemos, antes mesmo que nós te conhecêssemos, o Senhor derramou a tua graça através da pessoa de Jesus, como Paulo fala, e chegada à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho nascido de mulher para salvar e para redimir a humanidade, né? E que Deus provou seu amor para conosco quando Ele mandou Jesus para morrer por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Isso é graça, isso é a pura generosidade da parte do Senhor, porque por nós mesmos não existia absolutamente nenhuma possibilidade. Não tínhamos condições de nos achegarmos a Ti para sermos salvos. Mas o Senhor, através do seu amor, de forma tão generosa e genuína, nos amou primeiro e resolveu nos trazer de volta para perto do Senhor. Então, Pai, no nome de Jesus, pedimos para que o Senhor continue nos constrangendo com a Tua graça, produzindo em nós corações transformados, e corações cuja graça se manifesta através dos atos de generosidade. Que essa ideia de mordomia que nós estamos estudando agora nesse mês não seja apenas uma teoria, nem uma doutrina, mas que se aplique de maneira prática na nossa vida e no nosso dia a dia, para que haja verdadeiramente a manifestação da Tua glória sobre as nossas vidas. Nos ajude. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Lucas.